Nós não temos dúvida de que Deus é amor. Isso está estampado em toda a Bíblia e em todo lugar. No entanto, a gente sabe que existe a maldade no mundo. Como conciliar, então, a bondade e o amor de Deus e a maldade que existe nesse planeta? É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Já estamos juntos aqui à mesa para conversar com você sobre esse tema tão importante que é o amor e a justiça de Deus. E que bom receber você, nesse programa especial e também agradecer por você nos receber na sua casa, Você que é tão carinhoso com o programa Lições da Bíblia e com a TV Novo Tempo, muito obrigado, viu? Também você que é anjo da esperança, que ajuda a manter esse programa no ar e mais do que isso, ajuda também as pessoas a receberem os nossos materiais. Deus seja louvado pela sua vida, viu? Pela sua contribuição. Continue fazendo isso para que mais pessoas sejam abençoadas. Eu apresento também a vocês os nossos companheiros de jornada aqui nessa temporada especial. Aqui à minha direita, a professora e arqueóloga Karina Prestes. Seja bem-vinda, Karina. Muito obrigada. Bom ter você aqui com a gente. Viu? Alegria minha. Pastor Emilson dos Reis, que bom recebê-lo mais uma vez, meu amigo. Olá, desejo a todos aqui e os de casa um bom estudo da Bíblia. Amém. E o pastor Flávio Prestes, que bom ter você mais uma vez, meu irmão. Seja bem-vindo. Alegria, obrigado. Flávio, ora pra gente, por favor. Sim. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela possibilidade de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos, Senhor, nesse momento, a iluminação do Teu Santo Espírito, que nós e todos os que nos ouvem possam ser abençoados por Ti. É o que te rogamos, por Jesus. Amém. Amém. Bom, a gente não tem dúvida, Flávio, de que Deus é amor. Isso é o resumo de toda a mensagem da Bíblia, que Deus é bom, que a bondade dele permeia todas as coisas. Mas o fato é que existe o mal. E isso cria, às vezes, dificuldade na mente das pessoas, Um Deus bom, poderoso, mas enfaticamente amoroso, como pode conviver com a maldade? Como Deus se relaciona com isso? Eu queria passar essa pergunta para você, para a gente começar a refletir sobre essa questão. Depende muito de como a pessoa entende Deus, e como Deus lida com nós aqui na Terra, Talvez algumas pessoas imaginem Deus controlando todas as coisas de maneira absoluta. E se esse fosse o caso, daí seria realmente difícil de entender o mal, Porque daí Deus seria responsável pelo mal também. Mas não é esse o quadro que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta um quadro em que Deus é o Todo-Poderoso, mas que Ele permite que os seres criados tomem decisões e escolham livremente o que querem, E especificamente aqui em relação ao nosso mundo, onde o mal existe, é interessante observar as páginas da Bíblia, como ela retrata esse assunto, Quando Deus cria a humanidade, logo em seguida, Deus compartilha a administração da terra. Lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26, Deus diz, dominem eles sobre a natureza. E esse domínio é a administração. Eles têm que administrar a terra, cuidar do planeta aqui, mantê-lo em boas condições, preservando a felicidade dos seres criados. Então, essa delegação divina, Deus dá essa atribuição para os seres humanos cuidarem daqui, era a administração divina compartilhada. Então, notem que Deus não está controlando todos os detalhes, Ele confiou à humanidade o cuidado desse ambiente aqui, E a história da Bíblia, se você continuar lendo os próximos capítulos, a gente vê que, infelizmente, o ser humano fez mau uso dessa administração. E, em parte, no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos uma cena onde o ser humano, em parte, perde a administração desse mundo, essa prerrogativa de cuidado, de serem administradores, governantes da terra, e eles, infelizmente, passam isso para um ser malévolo, que é inimigo de Deus, simbolizado na história aqui pela serpente, E daí no Novo Testamento, Jesus confirma essa visão, de que houve esse problema. E no encontro de Jesus com Satanás no deserto, na descrição que nós temos de Lucas, Satanás, o diabo tenta Jesus da seguinte forma, ele fala para Jesus, Lucas 4, 6, disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos do mundo da terra aqui, pois a mim me foi entregue, e a dou eu quem quiser. Então, nessa cena aqui, Satanás está dizendo que ele tem autoridade sobre a terra, alguma autoridade, e ele pode
fazer o que ele quiser. Então isso aí foi mau uso do livre-arbítrio lá no começo. Infelizmente, nossos pais permitiram que essa administração da terra não fosse somente nossa e de Deus, mas permitimos um terceiro elemento malévolo fazer parte disso, né? E nós sofremos com isso. Nas lições anteriores, até o pastor Emilson mencionou, né, que Jesus, no Evangelho de João, ele se refere a Satanás como o governante desse mundo, né? O príncipe desse mundo, na maior parte das traduções, mas a palavra original significa governante. Ele é o governante desse mundo. No capítulo 12, no capítulo 14, no capítulo 16 de João, Jesus 3 vezes fala disso. Então, na Bíblia, o mal é uma realidade que fruto das más escolhas humanas, e Deus não está controlando as minúcias disso, né? Então essa é a parte ruim, mas é uma parte real que nós temos. Agora, a parte boa, que não pode ficar de fora, é o seguinte: quando a Bíblia retrata o mal nesse mundo, a Bíblia também fala que é algo temporário, algo com um tempo contado para terminar, né? Deus vai botar um fim nisso, através da justiça dele, ele vai botar fim nisso aí, né? E de várias maneiras a Bíblia mostra isso, mas só para finalizar com a ideia de Gênesis que eu mencionei, né? Em Gênesis, quando nós perdemos parte da administração da terra, isso foi feito através de símbolos que eram comuns na antiguidade das árvores, né? O ser humano podia participar de uma árvore ou de outra árvore, tinha uma árvore proibida, que era a árvore da ciência do bem e do mal. Essa árvore simbolizava, né, o poder de um inimigo de Deus, que está associado à morte, por isso que o ser humano começou a morrer nesse período. E quando então estamos lá no Gênesis, temos duas árvores para escolher, né? A árvore da vida ou essa árvore que tem o mal, né? Então isso aí já é um problema lá em Gênesis, porque isso já mostra, na antiguidade, as árvores sagradas eram símbolos de soberania, de reinos, de reis, né? Então só o fato de ter duas árvores no jardim, que é a sede da administração da terra, já mostra que tem algum problema acontecendo ali, né? E como é que a Bíblia termina? A Bíblia termina com uma mensagem muito positiva. Quando a gente vai para as últimas páginas da Bíblia, no livro do Apocalipse, nós voltamos ao jardim, né, o jardim do Éden, aquela imagem do princípio da criação da terra aqui. E quando a Bíblia descreve, depois do juízo divino, o que nós vemos em Apocalipse 22? Dá uma descrição do jardim, e daí fala o seguinte, que no meio da praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida. E não fala da árvore da conhecimento do bem e do mal. Então significa o seguinte, que a batalha que está ali, embrionária ali em Gênesis 2, 3 no caso, né, 2 e 3, essa batalha terminará e o reino que prevalece no final é o reino simbolizado pelo reino da vida, que é o reino de Deus. E a árvore do bem e do mal, que é um outro reino que trouxe sofrimento e morte para nós, será um reino vencido, né? Então a Bíblia termina com essa mensagem muito positiva. E até o verso, para memorizarmos essa semana, reflete essa vitória de Deus no final, que é de Apocalipse 21, 4. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Excelente. Então esse é o panorama da Bíblia, né? O mal é realmente real, mas é temporário e está com prazo de validade para vencer em breve. Louvado seja Deus por isso. E aí, Karina? É interessante, conectando com o que o Flávio falou, você vê em Gênesis também, em Apocalipse, eles são os textos mais importantes para a gente entender o restante da Bíblia, né? É a introdução e a conclusão da Bíblia. E ali está o plano de Deus para a humanidade. Então, se você for ver em Gênesis 1, o que é importante da gente entender? Que Deus é bom. Então, a gente tem que se aproximar nesse assunto do problema do mal, tem que se aproximar da perspectiva, a fundação disso tem que ser que Deus é bom. Ao estudar o mal, tem que entender e ter a fé que Deus é bom, porque no primeiro capítulo da Bíblia, Deus está colocando claramente que Ele é bom, Ele é amor, Ele é o doador da vida, Ele é o Senhor da vida, porque é a árvore da vida. E depois também, se você for lá para Apocalipse 21, 22, também você vai ver que Deus é bom ali, o mal acabou. Então, exige da gente um pouco de humildade e de ter essa fé que Deus é bom, não importa o que aconteça. Amém. Mesmo em meio à maldade, Deus é bom. Pastor Emilson, um dos personagens mais marcantes da Bíblia para refletir esse grande conflito entre Deus e Satanás e como o mal ele está ativo no mundo a partir das ações do diabo é o personagem Jó, né? Sim, quando se vai pensar, estudar sobre sofrimento e mal, não dá para esquecer Jó, né? Porque foi o campeão desse assunto aí. E provavelmente o livro de Jó também tenha sido o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. E resumindo aqui, o livro ele começa assim, né? Livro de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó,
e menciona 4 qualidades dele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E essa frase aqui, ela aparece 3 vezes nos primeiros 2 capítulos. Os primeiros 2 capítulos já são o prólogo e vão indicar o que aconteceu e por que aconteceu. Então, nós hoje, lendo o livro, já sabemos de início, no primeiro verso, que ele é gente boa. Tudo que vai vir depois não é merecido. Não é a colheita do que ele plantou, porque ele só plantou bem, né? E por 2 vezes também é dito assim, ó, e é Deus que fala, ninguém há na terra semelhante a ele. E Jó provavelmente tinha vivido na época de Abraão, ou do pai de Abraão. E Jó não era israelita, ele era um árabe que morava do outro lado do Jordão. E se Abraão ou Isaac vivessem nessa época, nem eles, escolhidos por Deus, eram como Jó, né? E aí houve um encontro em algum lugar do espaço de Deus com representantes de mundos que ele criou, e o príncipe deste mundo apareceu lá. E houve um momento de uma conversa entre ele e Deus, e ele desafiou a Deus. Ele mencionou o Jó, e disse que Jó servia a Deus por interesse, por egoísmo, que Jó de fato não amava a Deus, não confiava como Deus achava que ele confiava. E Deus deu espaço para Satanás, então, provar a Jó. Deus deu permissão e Deus deu proibição. Então, no primeiro capítulo tem uma permissão e uma proibição, no segundo também, né? No primeiro capítulo Deus diz, então, você pode tocar em tudo que ele tem, mas está proibido tocar nele. No segundo capítulo, então, você pode tocar nele, mas não na vida dele. Isso mostra que o grande conflito entre o bem e o mal não tem a ver com poder. Porque de um lado nós temos Deus que é todo poderoso, do outro lado temos uma criatura que tem algum poder, mas é um poder michuruca, pequenininho. O assunto não é poder, o assunto aqui é caráter, um grande conflito. Então tudo que o diabo faz, ele só faz porque Deus deu permissão para ele fazer. Quando Deus proíbe, ele não pode fazer nada. Agora, por que Deus permite, nós não temos essa compreensão, por que às vezes deixa acontecer. Mas o diabo nada pode fazer, pequeno ou grande, sem que Deus tenha permitido. Isso está bem claro aqui no livro de Jó, né? Agora, depois que Jó perde tudo que tem, veja, perder a família, os 10 filhos num dia só, perder todas as posses nesse mesmo dia, e depois, numa segunda ocasião, ele perde toda a saúde, porque o diabo, aproveitando a permissão divina, não só trouxe uma doença para Jó, tornou Jó uma doença, porque desde a sola do pé até o último fio de cabelo era uma ferida só. Então, a gente vê a malignidade do diabo. Quando ele tem poder e permissão para fazer, ele faz e ele realmente traz desgraça para o ser humano. E o restante do livro aqui, nós temos diálogos entre Jó e os amigos que foram visitá-lo. Jó fala um pouco, o outro discurso, o segundo, o terceiro, depois volta para Jó de novo. E aí o problema entre eles é o problema do sofrimento. Porque Jó, sua família, seus amigos, sua comunidade, eles não sabiam o que nós sabemos quando lemos 2 capítulos aqui. Não sabiam o que aconteceu no céu. E na compreensão de todos eles, de Jó, o mal estava vindo da parte de Deus. Jó não sabia por quê. Então, a lição está falando aqui de 2 perguntas que aparecem ao longo da Bíblia, com muitos dos seus personagens e com Jó também. As 2 perguntas são, até quando, Senhor? Eu estou sofrendo, até quando vai ser isso? E a segunda é, por quê, Senhor? Por quê? E lembrando que até Jesus na cruz, por quê? Me desamparaste? Não é? Então, a lição trata desse assunto aqui, do sofrimento, e Jó, ele passou bastante por isso aqui, e nos seus diálogos ele está perguntando para Deus, até quando? Por quê, Senhor? E depois Deus vai responder. Muitas pessoas, com uma visão naturalista da realidade, tendem a enxergar o mal como um elemento natural da realidade. Mas o fato é que o mal é um estranho na nossa existência e ele não pode ser banalizado, né? Não podemos encarar o mal como se fosse uma coisa natural, simples, realmente corriqueira.
De fato, todos nós sofremos o mal e os seus efeitos, mas nós não podemos nos acostumar com ele. Nossa esperança deve ser de que ele vai ser erradicado conforme a Bíblia ensina. Agora, Karina, o sofrimento e o mal é uma realidade tão presente que o próprio Cristo, como o pastor Emilson disse, ele foi vítima do mal, né, e sofreu as agruras mais fortes da presença do mal aqui, né? É interessante que um dia desses eu vi um psicólogo analisando o sofrimento de Jesus. E ele falou assim, ele teve um sofrimento físico muito grande, com certeza, mas a gente também sabe que ele morreu num coração partido, e isso é de grande angústia. Só que agora você pega e vamos pensar em toda a tristeza dele. Ele estava sendo julgado de maneira errônea pelo seu próprio povo. E ele estava sendo julgado porque ele foi traído, e foi traído por uma pessoa próxima dele. É um negócio horrível. E não foi traição pequena, é traição de morte, entregar para ser morto. Então, assim, todo o mal que existe nesse mundo, os sofrimentos que existem, Jesus, ele sofreu na cruz ali. Ele sofreu, eu acho que os piores maus, porque a cruz era o pior tipo de morte de maior tortura. E ele também, a tortura psicológica que ele sofreu foi enorme também. De ser traído, os seus discípulos quase todos abandonarem, toda essa conjuntura e tentando salvar, ele morreu tentando salvando. Então, o mal existe, mas a pessoa, o ser do universo que sofreu a maior dose de maldade foi Jesus na cruz. Jesus experimentou essa maldade na carga mais elevada, né? A ponto de o seu coração romper, né? Em função de toda essa angústia e dor, de receber toda essa carga milenar, né? Multimilenar, vamos chamar assim, de pecado e sofrimento, de maldade que recaiu sobre ele, na luta mais forte e mais importante do grande conflito em que ele estava enfrentando o mal. O sofrimento de Jesus, ele foi físico, mas isso não é o mais importante. Foi psicológico, não é o mais importante. Foi o espiritual, porque ele tornou-se responsável por nossos pecados. Às vezes uma pessoa comete um único pecado e aquilo rouba a sua paz, aflige e tem efeitos no seu corpo, traz doenças e tal, por um único pecado. A pessoa vive em remorso, em angústia, e Jesus recebeu todos os pecados sobre ele. Coisa terrível, né? E a gente sabe, pelas pesquisas feitas, que o crucificado não morria no mesmo dia. Alguns casos ficavam uma semana se esvaindo em sangue, sofrendo, morria depois por asfixia, né, pela posição em que estava. Mas Jesus morreu só em 6 horas. Foi colocado na cruz em nosso horário, 9 da manhã, 3 da tarde ele morreu. E o que levou a uma morte tão rápida? Ele que era uma pessoa forte, um carpinteiro, uma pessoa saudável, coração partido. Foi o efeito espiritual do pecado sobre ele, né? Assumiu o pecado aí. Então... E aí a gente entende de fato qual é a origem do mal, né? A origem do mal e as suas consequências exatamente estão relacionados com a separação de Deus. E foi isso que Jesus experimentou para que o mal fosse erradicado em definitivo do mundo na vida daqueles especialmente que creem nele, né? Que bênção, né? Que esperança saber que Jesus enfrentou o mal, sofreu suas consequências para que nós pudéssemos receber todo o seu amor e a sua bondade. Nós vamos continuar conversando sobre isso no próximo bloco, portanto não saia daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Podemos falar com os mortos? Existe arrebatamento secreto? O dom de línguas vem de Deus? Que tal entender de uma vez por todas os temas mais complicados da Bíblia? E para te ajudar nesse estudo profundo da Bíblia, chegou a revista Esperança na Mira da Verdade.
Aqui você encontrará alguns dos temas bíblicos mais polêmicos explicados de um jeito simples e muito fácil. Peça agora sua revista em novotempo.com/Escola Bíblica ou pelo WhatsApp 12982444449. Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia. Já estamos de volta agora para o segundo bloco para continuar estudando a Bíblia com você. Eu tenho um oferecimento especial para fazer em nome de Anjos da Esperança, que é a edição especial da revista Esperança. E olha que bonita essa revista ficou, olha que capa interessante com a Bíblia no centro desse alvo e a Bíblia na mira da verdade. Essa é uma revista escrita pelo professor Leandro Quadros, apresentador do programa Na Mira da Verdade, e que ele, ao seu estilo, vai enfrentar perguntas importantes e difíceis sobre a Bíblia. Por exemplo, aqui, vou dar algum spoiler para você, o dom de línguas vem de Deus? Você, por exemplo, que quem sabe é evangélico, frequenta uma denominação pentecostal, conhece bem a questão do dom de línguas, seria muito bom se você tivesse acesso a essa revista para você ver a perspectiva bíblica sobre o dom. A Bíblia fala do dom de línguas. Agora, qual é a maneira correta do dom de línguas? A Bíblia tem uma resposta sobre isso e o professor Leandro Quadros enfrenta aqui nessa revista. Você quer ver? Podemos falar com os mortos? Essa pergunta que está aqui traz todo o tema do estado do ser humano quando ele morre. A pessoa vai para o céu quando morre? Vai para o seio de Abraão, como dizem alguns? A pessoa vai para o inferno, aqueles que não são bons? Ou vai para um estágio intermediário, como ensinam alguns, que é o purgatório? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Existe vida após a morte? Existe reencarnação? Olha, esses e outros temas também são enfrentados nessa revista, muito interessante. E também sobre a volta de Jesus. Como é que Jesus vai voltar? Haverá um arrebatamento secreto? As pessoas vão desaparecer simplesmente e vão aparecer lá no céu? Os carros que essas pessoas estarão dirigindo ficarão sem motoristas? Como ficará essa situação com a volta de Jesus? A Bíblia tem respostas. E aqui, nessa revista especial, o professor Leandro Quadros enfrenta estas e outras perguntas instigantes e você não pode perder esse material. Pastor Vinícius, eu já entendi que eu preciso muito estar na mira da verdade, para que a verdade, como uma flecha, entre no meu coração. Como faço para ter essa revista? É muito fácil, é só você mandar um WhatsApp para o número que está aparecendo aí na sua tela. 0 operadora 12 98244 4449 é o número do nosso WhatsApp. Você manda uma mensagem, preenche um cadastro bem rapidinho e a gente manda sem custo nenhum para você como oferecimento dos Anjos da Esperança. Se você quiser fazer todo esse processo só no WhatsApp mesmo, sem ser deslocado para um outro site, é só você sinalizar aí no WhatsApp mesmo, quero ser atendido por aqui. E a nossa equipe vai entrar em contato com você e vai agilizar para que você receba essa revista especial. Bom, vamos continuar conversando. E a gente está enfrentando aqui no nosso programa o problema do mal. A gente sabe que Deus é amor, mas existe maldade no mundo. E o personagem Jó, pastor Emilson, é o personagem que a gente tem mais material para refletir sobre isso. O senhor já mencionou um pouco isso no bloco anterior, vamos seguir com Jó. Ok. Então, no livro de Jó, capítulo 2, no verso 7, diz assim: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó. Jó foi ferido, mas foi pelo diabo, por Satanás. Mas Jó não sabia disso. E a mulher dele não sabia disso. E os vizinhos não sabiam disso. A comunidade não sabia disso. Nós sabemos porque está no início do livro. Mas eles não sabiam. E Jó, em todo o tempo, ele pensava que Deus estava afligindo ele. E ele faz vários discursos. Ele tenta colocar para fora seus sentimentos, sua tristeza. Ele até fala palavras que não são condizentes com o Filho de Deus, em algum momento. Mas também se coloca no lugar dele. As perdas que ele teve, a situação difícil em todos os aspectos, né? Mas uma coisa Jó não fez. Ele não se revoltou contra Deus e o abandonou. Chegou a dizer assim, até que nem que ele me mate nele, eu esperarei. Mas no último discurso de Jó, que está aqui no capítulo 31, no verso 35, esse é o último discurso dele, ele vai dizer assim, 31, 35.
tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Ele desafia Deus. Eu sempre fui puro, fui bondoso, fui obediente, fui leal, fui fiel. Senhor, me responda. O Senhor é meu adversário, por quê? E depois que Jó então terminou de falar, os amigos todos falaram, agora Deus vai responder, vem o discurso de Deus. Deus tinha ficado quieto o tempo todo. Agora no capítulo 38 em diante, nós temos um longo discurso de Deus. Então, natural a gente esperar o seguinte, bom, Deus vai falar agora da reunião que houve lá com Satanás, né, por que aconteceu, vai explicar a questão do bem e do mal e tal, e Deus não fala nada disso. Em vários capítulos, eu discursando aqui, Deus fala basicamente mostrando quem que Ele é, o seu poder como Criador, mantenedor, sua sabedoria ao criar tudo, ao manter tudo e tal. E no fim, não é que isso satisfaz a Jó. Satisfaz Jó. E ele vai falar as últimas palavras agora, que estão aqui no último capítulo, 42. Ele diz assim, verso 3. Ou podemos ler desde o verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor. Não é mais um discurso agora, é uma oração, ele está falando com Deus. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E no verso 5 ele acrescenta, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ideia de crescimento na experiência com Deus. Não merecia nada do que ele passou aqui, mas de qualquer modo houve um crescimento espiritual ao passar pelo sofrimento. Eu te conhecia só de ouvir, agora estou te vendo. Agora eu sei quem que o Senhor é. E aí o capítulo vai mostrar como Deus disse um basta para o sofrimento e para a dor. Capítulo 42, verso 10, mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E aí vai dizer que toda a comunidade reconheceu que estava errada também, que Jó não era o que eles pensavam, porque eles pensavam que Jó era um grande pecador. Na cultura daqueles dias, eles vinculavam o sofrimento ao pecado. Quer dizer, você está sofrendo porque tem algo de errado na sua vida. E quanto maior o sofrimento, mais pecado deve ter. Então, se Jó é o maior sofredor que já ouviram falar, deve ser o maior pecador também. E o que eles fizeram? Todos eles se afastaram dele. Todos. E pensaram assim, se a gente ficar perto dele, vai sobrar para nós também. E o capítulo 19, basicamente é isso. Todos se afastando de Jó. Todos. Ficou sozinho. Além de todo sofrimento, outro sozinho. Ninguém com ele, né? Mas agora, quando viram que Jó não era culpado daquilo, se aproximaram e trouxeram presentes, as dádivas. E agora ele tornou-se muito rico de novo. Ele teve o dobro da riqueza, tudo quanto tinha, teve a bênção de Deus. Deus limitou agora o diabo de novo, não pode mais, já acabou. E o que Deus havia dito, o Jó cumpriu. Porque Jó nunca deixou Deus, nunca blasfemou dele, foi sempre fiel, mesmo no pior sofrimento. A história de Jó nos ajuda a perceber, Flávio, que às vezes, mesmo sabendo quem é Deus, sabendo do seu amor infinito, tendo experiência real com Ele, mesmo sendo pessoas justas, como era o personagem Jó, às vezes nós não sabemos do que está por trás de tudo. Deus age de maneiras misteriosas muitas vezes, e o grande conflito entre Cristo e Satanás acontece também sem que nós percebamos as suas ações diretas, apenas sofremos suas consequências, né? Eu creio que a melhor atitude que nós temos que tomar diante disso é continuar confiando em Deus, mesmo que não saibamos de todas as coisas, né? Perfeito, é isso mesmo. O Jó tem várias contribuições, né, para o entendimento dessa questão, mas uma das que eu destaco é justamente isso, é que no livro de Jó, a percepção, né, de Jó e de todos os locais, como o pastor Emilson falou, a percepção é que o mal era causado por Deus. Por que eu acho interessante essa percepção? Porque também hoje é o caso, quando as pessoas perguntam, mas como explicar a presença de Deus na presença do mal? Explicar Deus e o mal juntos, né? Então, de uma outra, as pessoas, quando elas veem o mal, elas
questionam a bondade de Deus. Não seria Deus responsável por isso? E o livro de Jó tira a cortina do mundo espiritual, do mundo invisível, e mostra, não. Olha o que aconteceu com Jó. Quem foi o causador disso foi Satanás. Não. Deus não é responsável por isso. Então, o livro de Jó nos ajuda as pessoas que passam por sofrimentos, primeiramente por isso, por realizar, perceber, né, que Deus não é responsável pelo sofrimento. Tem um outro agente envolvido nesta equação, que é o inimigo de Deus e da humanidade. Né? Uma outra coisa bacana do livro de Jó também, que eu acho que poderíamos destacar, é o seguinte, é que Jó, no meio do sofrimento, tem algo que ajuda ele a lidar com o sofrimento. E é aquela perspectiva que nós mencionamos em outros estudos, da pessoa saber que o mal é limitado, o mal tem um prazo de validade, o mal vai terminar. E Deus vai reverter o mal sofrido, né? E Jó expressa isso na sua angústia, no capítulo 19, né? Ele chega, Jó 19, 25 em diante, em meio a esse sofrimento, Jó fala isso, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, lá na frente, né? E depois de consumida a minha pele, né? Depois que eu morrer, ainda em minha carne verei a Deus. Ele confia na promessa bíblica da ressurreição, né? Vê-lo-ei por mim mesmo, com os meus próprios olhos, e não outros. Né? Então, Jó, a perspectiva que a Bíblia dá, que no final das contas Deus vai trazer fim ao mal e reverter o mal sofrido, é algo que deu forças para Jó viver, né, a vida dele em meio ao sofrimento. A gente percebe isso no Antigo Testamento e percebe também no Novo Testamento. A experiência, por exemplo, de Jesus com as duas irmãs, né? Maria e Marta, perderam o irmão Lázaro, conversam com Jesus. O que Marta diz no encontro com Cristo? Ela fala, não, eu sei que Lázaro vai ressurgir no último dia. Então essa perspectiva do final é o que ela estava segurando nisso aí, em meio ao sofrimento. Então eu acho que é uma perspectiva assim saudável, né, que Jó traz para nós, que a gente percebe isso também no Novo Testamento. Mas você trouxe um detalhe interessante, que é a nossa limitação humana. Nós não conseguimos saber dessas coisas. Essas coisas são invisíveis para nós. O pouco que nós sabemos é o que a Bíblia revela. Então a gente tem uns vislumbres aqui, uns flashes do mundo espiritual que a Bíblia traz. E isso nos ajuda a entender essa questão. Mas nós temos que reconhecer que nós sabemos muito pouco, né? E isso faz parte também de lidar com o mal. A gente tem que ter essa noção de que nós sabemos pouco. E não dá para, portanto, queremos resolver os problemas do mundo com a nossa limitação. Então, um pouco de humildade é necessário para entrar nesse assunto. Temos que ter humildade, porque a gente às vezes quer responder tudo, né, Karina? A gente quer ter respostas para todas as coisas. Mas o fato é que a vida é muito complexa, mais do que a gente pode imaginar, especialmente considerando que existe esse grande conflito entre Cristo e Satanás, né? Que a gente não sabe tudo, né? É interessante que a gente tem esses questionamentos, mas não é um negócio que só nós passamos por isso. Nós vemos vários personagens bíblicos também questionando a Deus. Por quê? Por quê? E um deles está aqui em Salmo 73. Sim. A Asaf está questionando a Deus. Então, eu vou ler agora Salmo 73 com a gente, para nós. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Interessante que ele começa dizendo que Deus é bom. Então vamos nos aproximar dessa questão do mal com a ideia que Deus é bom. Verso 2. Quanto a mim, porém, quase me se resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorbos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos. Aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Está extremamente angustiado com a prosperidade dos ímpios e ele sofrendo. Né? E Karina, e aqui ele, para dar um contexto para o pessoal, né, ele, como você disse, ele começa falando que Deus é bom para com Israel
e ele disse que ele quase, mesmo assim, quase resvalou os pés, quase que ele escorregou Sim. na sua vida espiritual porque ele começou a invejar a prosperidade dos arrogantes. Ele começou a imaginar que não era bom servir a Deus porque ele só estava colhendo coisas ruins, enquanto aqueles que não serviam a Deus colhiam coisas boas, né? Até aqui onde você leu, né? Ele fez uma coisa que muita gente faz, que é olhar para o lado e se comparar. A grama do vizinho é mais verde, né? É. Então, e quantos milhões e milhões de filhos de Deus têm esse mesmo problema, né? Porque está procurando servir a Deus, é fiel, inclusive em dízimos, ofertas, procura obedecer os mandamentos, procura fazer o que Deus pede para ser feito, ora a Deus continuamente e tal, e a vida não vai para frente, mal e mal consegue se manter e olha para o lado, lá perto dele tem lá os vizinhos que não querem nem saber de Deus, da sua palavra, só estão pensando em si mesmo, a vida é egoísmo, e estão lá tendo tudo do bom e do melhor que o mundo pode oferecer. Então, pode passar e pensar esse mesmo sentimento que o Asaf tinha, né? Mas será que compensa servir a Deus? É curioso, Karina, que no verso 17, eu pedi que você lesse esse verso, porque é aqui que é o ponto da virada, a chave da virada dessa crise que ele experimentou. Eu posso só voltar no verso 16, Pois não, que é pois não. a conclusão dele está pensando na maldade, né? Ele falou, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Ou seja, se a gente foca nessas coisas, é muito pesado, a gente fica deprimido quase, né? Dá a impressão que ele está ficando deprimido. Aí qual que é a resposta dele? Verso 17, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Por quê? Por que eu entrar no santuário de Deus faz com que ele mude de percepção? Verso 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Verso 22, pulando. Eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a sua presença enquanto ele estava questionando isso. Verso 28, último verso. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Muito interessante. É que ele começa aqui dizendo que os pés dele quase resvalaram, certo? Sim. Ele que está escorregando. Depois que ele entra no santuário e presta atenção, porque o santuário é a casa de Deus, é a sede do governo de Deus, onde Deus administra todas as coisas. E aí ele vê o fim desde o início, como Deus vê. Aí ele percebeu que quem está escorregando, na verdade, são os ímpios. Eles que estão com os pés escorregando. Não é? Aí ele percebeu que ele estava agindo como um irracional. Ou seja, fora do santuário de Deus, nós não temos juízo correto, nós somos tolos. Então é bom ir à presença de Deus, por isso que ele termina. É bom estar junto com Deus, no verso 28. Porque Deus é o seu refúgio. É interessante também que no santuário, quando a gente entende a tipologia do santuário, nos mostra todo o plano da salvação. Para Asaf, ele conseguiria ver que ia vir um Cordeiro de Deus. E até o final, até o juízo final, onde o mal vai ser exterminado, né? Então, o entender o plano da salvação é o que dá essa perspectiva diferente, essa esperança para continuar vivendo nesse mundo de maldade. Excelente. Vamos fazer um rápido intervalo, não saia daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Já estamos de volta agora para o último bloco do programa Lições da Bíblia, que está uma bênção, né? A gente está conversando sobre o amor e a justiça de Deus e agora vamos continuar conversando sobre o problema do mal, a existência da maldade no mundo e como muitas vezes nós ficamos alheios às compreensões e alguns podem ficar assim, se sentindo desamparados, tendem até a abandonar a fé, abandonar a Deus. A gente viu no bloco anterior a experiência do salmista Asaf. Pastor Nilson, ele realmente teve uma crise religiosa muito forte, mas ele não está sozinho nessa história. Tem vários outros personagens. Eu estou lembrando aqui agora do profeta Abacuque. O Abacuque era profeta do povo de Deus e ele tinha intimidade com Deus. Um dia ele foi dialogar com Deus, ele abriu o coração. Estava aparentemente repreendendo Deus, dizendo assim, Senhor Deus, o Senhor está vendo o seu povo descambando para o mal.
Olha quanto pecado, quanta maldade, quanto crime. E o senhor está de braço cruzado, o senhor não faz nada. E é um diálogo o livro dele. Daí o Deus, mas o Abacuque, quem falou que não estou fazendo? Estou fazendo sim. Eu até já levantei uma nação que está vindo aí, vou usar para castigar vocês aí. Daí o Abacuque, mas senhor, então piorou. Como é que nós somos seu povo, somos imperfeitos, pecadores, mas como é que o senhor vai usar um povo pior do que a gente, pagando para punir a gente? Que negócio é esse? Não está certo. Daí diz assim, Abacuque, fica bonzinho, Abacuque. O justo viverá pela fé. Você tem que aprender a confiar em mim. Deixa eu ser Deus, confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Viva pela fé em mim, vai dar certo. Muito interessante essa história, né? Porque é exatamente a convivência com Deus, o relacionamento com Ele, que em Asaf é refletido pela ideia de ter entrado no santuário, e em Abacuque, nessa conversa com Deus, que faz com que a gente entenda os planos divinos. Então, quando vem o sofrimento, a gente não pode se afastar de Deus, porque é só em Deus que a gente tem conforto, segurança e esperança para a resolução desses conflitos, né? Bom, vamos seguir aqui na nossa conversa, Flávio, porque existe um elemento central que é fruto do próprio caráter de Deus e que foi compartilhado conosco, que é a liberdade. Nós somos feitos à imagem e semelhança divina e Deus tem liberdade e Ele confere isso para nós. Nós precisamos compreender isso bem, porque é um elemento na equação fundamental para a gente entender o amor de Deus, né? Sem dúvida, a Bíblia começa, né, lá nos primeiros capítulos de Gênesis, já colocando a possibilidade para o ser humano fazer escolhas. São escolhas com resultados bem diferentes, mas foi dada a possibilidade de escolher e foi dada inteligência para poder também entender, né, as questões e escolher. Então essa questão está presente na Bíblia, né? E é interessante que o livre-arbítrio, por um lado também, quando a gente estamos falando um pouco do mal nessa semana, né? A existência do mal, ela é um subproduto do livre-arbítrio, né? Não é um subproduto necessário, não precisava existir isso, mas ele é um subproduto do livre-arbítrio, né? Mas, por outro lado, o livre-arbítrio é o que permite a existência e o florescimento do amor, né? Pode pensar nos seus relacionamentos, né? As pessoas que você ama, que estão próximas de você, se elas não tiverem escolha de se relacionar com você, mas se elas forem obrigadas a se relacionar com você, acabou o amor, né? O amor só funciona se houver possibilidade de escolha. Então, o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, é um elemento essencial para o florescimento do amor. E como você sabe, Deus é amor, a Bíblia fala isso, né? Deus é amor. Então, não tem como tirar, né, dos seres inteligentes criados essa capacidade de escolha, porque isso seria privá-los do amor. Se você acaba com a liberdade de escolha, você acaba com o amor também. Então, esse é um caminho impossível do ponto de vista de Deus, né? Você tem que fazer um caminho que preserva a liberdade de escolha, com o risco, né, da pessoa escolher mal, mas dando a possibilidade dela florescer e que o amor se desenvolva. Então, só que é livre, pode escolher amar, né? Então exato. Deus nos fez assim exatamente para nos dar essa oportunidade de escolher o relacionamento com Ele. Agora, Karina, você falou uma coisa muito curiosa, e eu queria que você colocasse para o público maior aqui, né, essa ideia de que Deus sabia onde poderia chegar essa escolha que Ele deu a nós, né? Então, é engraçado que às vezes quando eu ensino os meus alunos sobre o livre-arbítrio e o mal, eles me perguntam, professor, mas por que Deus deu o livre-arbítrio que não tivesse dado para a gente? Uma das respostas já foi comentada aqui, que é o amor, né? Para o amor florescer você precisa, mas também Deus sabia que dando o livre-arbítrio, o ser humano existiria a maldade. Ele sabia o futuro, sabia que existiria a maldade. Mas ele sabia que a pessoa que ia sofrer mais por conta de ter concedido o livre-arbítrio ia ser o próprio Jesus, o próprio Deus ia ser o que ia mais sofrer por isso. E porque ele experimentou todo o pecado sobre si. E mesmo assim, sendo o inocente que mais sofreu com o livre-arbítrio, ele ainda assim decidiu, por amor, dar o livre-arbítrio para o ser humano. É porque escolhas têm consequências, né? Então você escolheu aqui, você tem a consequência. E nós estamos colhendo as consequências das escolhas que fizemos, boas e ruins. E Adão, a humanidade em Adão, colhe as consequências da má escolha de comer do fruto. Porém, a maior consequência das escolhas humanas, do livre-arbítrio humano, quem colheu foi Jesus.
Ou seja, o salário do pecado é a morte, ok? E quando Romanos 6:23 diz isso, ele está se referindo especificamente não à morte natural, a qual todos nós experimentamos, mas à morte final, aquela que separa em definitivo o ser humano da existência e de Deus. Esta morte, quem colheu foi Cristo. Então, veja bem, nós colhemos as consequências do nosso pecado e estamos vivendo aqui, ok. Mas a consequência última nós não precisamos colher, porque Cristo já colheu no nosso lugar e isso é o Evangelho. Então, eu achei muito curioso o que você trouxe, porque é exatamente isso. Deus poderia lá atrás dizer, não vou dar livre-arbítrio para ninguém, porque no final das contas quem vai colher a consequência final sou eu mesmo. Então, para que eu vou dar para eles? Mas isso seria contrário à sua própria natureza e ele manteve o seu caráter, a sua natureza, dando livre-arbítrio a todos nós, mesmo que ele fosse quem colheria as últimas consequências. Quando uma criança nasce, é muito comum a gente comparar com um livro que está com páginas totalmente em branco, que a criança, pelas escolhas, vai preenchendo ao longo da vida. Essa comparação é muito comum, mas não é correta. É mais correto usar o exemplo de um celular. Você compra um celular novo, um smartphone novo, e daí tem um bom espaço para a memória, mas ele não vem vazio, já vem com a gravação, né? E assim somos nós também. Quando Deus fez a espécie humana, Deus fez uma gravação. Ele gravou sua vontade. Romanos diz, uma gravação, Deus fez a gravação do que era certo, né? E depois veio o diabo e fez outra gravação, para bagunçar a primeira gravação. Colocou um vírus lá. E nós temos essas gravações. Os nossos antepassados, por escolhas que fizeram, por hereditariedade, passaram para nós algumas gravações também. Mas, em grande parte, nós temos uma memória para preencher, por nossas escolhas, né? Nós vamos escolhendo, vão acontecendo as coisas. Agora, eu percebo que é muito comum em nosso meio uma certa conformação. Se tem que acontecer, vai acontecer mesmo, não tem jeito. Aí se aconteceu, o que tinha que acontecer? Quando, na verdade, Deus nos dá muita liberdade. Deus dá mais liberdade do que a gente pensa. E muita coisa acontece, mesmo desgraça e tal, porque nós escolhemos. Veja a questão, por exemplo, da alimentação que a gente come e bebe. A gente come e bebe o que a gente quer, a gente vai muito pelo sabor. Pelo sabor. E vai comendo e bebendo, e não dorme direito, e não faz exercício, e vive daquele jeitão. E depois, quando morre, Deus quis, Deus levou. Não, a pessoa está colhendo aí. Então, a morte mesmo, né? A gente diz, não, Deus levou. Será que foi Deus que levou? Quem é que toma conta do departamento da morte? É Deus ou é o diabo? É verdade? Quando, por exemplo, uma criancinha perde a mamãe, é levada pela morte, se alguém disser assim, olha, filhinho, papai do céu levou sua mamãe, você não vai nunca mais ver ela aqui nessa vida. Isso vai ajudar a criança a amar mais a Deus? A se aproximar, a gostar de Deus? E se disser, foi o diabo que levou, ele que inventou a morte, ele que... Né? Então, é para a gente pensar essas coisas todas aí. Nós temos muita liberdade e frequentemente estamos usando sem pensar na nossa responsabilidade, as consequências, né? Porque a gente vai colher o que a gente está plantando. Então, se a gente tomar decisões sábias e tiver certos procedimentos, nós podemos ter uma melhor qualidade de vida, uma vida mais longa também e muitas bênçãos também que a gente perde por não estar seguindo o que é correto. Olha, pastor Emilson, isso que eu trouxe é muito importante porque mesmo afirmando que Deus é amor, muitas vezes inconscientemente nós não acreditamos nessa verdade quando nós atribuímos a Ele coisas que são fruto das nossas escolhas, coisas ruins que são fruto das nossas escolhas e deixamos de perceber a ação do inimigo de Deus fazendo as coisas ruins acontecerem. Jogamos tudo na conta de Deus. Em relação à morte que mencionei, é certo que em todos os casos Deus permitiu, mas Ele queria aquilo? Foi Ele que provocou? Não, Ele permitiu. Mas a pessoa podia ter vivido mais e melhor, quem sabe, né? Mas a pessoa fez as escolhas que quis fazer. Sabe que desde o início no livro do Gênesis a gente percebe esse equilíbrio perfeito. Por exemplo, quando nossos pais comeram do fruto, a primeira pergunta que Deus fez a Adão, depois de perguntar para ele onde estás, foi: comeste do fruto? Né?
Quem te fez saber que estavas nu? São duas perguntas importantes que estão associadas. Primeiro, comeste do fruto? Você é responsável pelas escolhas que você faz. Falei para você não comer. Depois ele pergunta, quem te fez saber que estavas nu? Acho que é invertida a ordem. Quem te fez saber que estavas nu? Ou seja, Deus quer jogar a responsabilidade para o originador, que é Satanás, a serpente, que fez saber que Adão estava nu. Depois Deus pergunta, você comeu? Ou seja, tem um originador para o mal, mas tem a responsabilidade humana de obedecer ou não. Então, isso tudo precisa ficar equilibrado na nossa cabeça e preservarmos o caráter de Deus e a sua bondade. Né? Isso é uma verdade que nos ajuda a saber quem nós somos e para onde nós estamos indo. Amigos, vamos seguir aqui. Karina, você colocou uma coisa muito importante também, que já na lição de quinta-feira, numa citação de Ellen White, que eu queria destacar aqui, do livro O Desejado de Todas as Nações, na página 11. A terra se obscureceu por causa da compreensão errada sobre Deus, é o que estamos falando. Para que as tristes sombras pudessem ser desfeitas, para que o mundo pudesse voltar para o Senhor, era preciso que o poder do enganador de Satanás fosse neutralizado. Isso não podia ter sido feito pela força. O uso da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Um comentário breve, Karine, sobre isso, por favor. Muito interessante que foi lançada uma dúvida sobre o caráter de Deus. Esse é o começo do grande conflito entre Jesus e Satanás. E dúvidas em caráteres não podem ser resolvidas pela força. O único remédio é o tempo. Amém. Deus seja louvado. E Deus tem usado esse tempo todo para mostrar que Ele é amor, que o seu caráter é de bondade e misericórdia. Essa verdade está na Bíblia, se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana, que Deus te abençoe muito, um forte abraço e até semana.